Olá, amantes de animais, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje iremos falar sobre os furões. Espero que gostem do vídeo e fiquem até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, além de compartilhar com os amigos. E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Se você pensa em ter um furão, precisa conhecer as principais curiosidades sobre esses animaizinhos fofos e curiosos. Veja algumas delas a seguir. 1. Furões são míopes. Como já foi dito, o furão nasce surdo e cego, sendo que esses sentidos vão melhorando conforme o desenvolvimento do animal. Entretanto, apesar de ele deixar de ser cego, continua tendo a visão limitada durante toda a sua vida. Por outro lado, o olfato e a audição são muito bem desenvolvidos, o que compensa muito bem a visão debilitada. 2. O furão pode ficar fedido. Assim como acontece com todos os animais, os furões têm um cheiro bem característico, que algumas vezes se intensifica e incomoda aos humanos. Apesar disso, com alguns cuidados simples é possível facilmente diminuir a intensidade do cheiro desagradável no seu bichinho. Uma delas é deixar sempre a área do animal limpa e organizada. E é possível dar banhos mensais nos pequenos mamíferos. Mas tenha cuidado, porque aumentar a frequência de banhos pode piorar o problema, porque isso vai influenciar na camada protetora da pele. Fazer a castração dos animais também ajuda, porque o odor característico também serve como fator de atração para indivíduos do sexo oposto. 3. São pequenos carnívoros. Essa é uma das maiores curiosidades sobre o furão, que costuma surpreender as pessoas que se interessam pela espécie. É isso mesmo. Os furões são animais carnívoros, que têm o hábito de se alimentar de vertebrados e invertebrados de vários tipos. Ovos e frutos também são ingredientes que podem estar presentes na alimentação desses pequenos animais. Muita gente alimenta o furão com ração para gatos. Apesar de o animal gostar do sabor do alimento, essa pode não ser a melhor alternativa, porque não oferece todos os ingredientes necessários para o seu desenvolvimento e metabolismo. 4. São pets comuns nos Estados Unidos. Por mais que no Brasil o furão não seja tão comum, nos Estados Unidos esse é o terceiro pet mais comum entre as famílias. Dóceis e muito fáceis de cuidar, os furões são populares entre as crianças e, também, entre pessoas que vivem sozinhas. A cada ano a popularidade cresce mais ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Mas quem deseja ter um animalzinho desses deve estar disposto a desembolsar uma boa quantia de dinheiro. 5. Esses animais se higienizam. Apesar do odor forte, os furões conseguem se manter limpos porque amam água e usam o líquido para a própria higiene. Eles estão sempre brincando com a água, nas tigelas que os seus tutores deixam ao alcance dos animais. E eles se divertem muito com tudo isso. Mas também aproveitam esses momentos para lavarem bem as suas orelhas e focinhos. 6. O furão forma bolas de pelos. Talvez você nem imaginasse isso, mas assim como alguns gatos, os furões também regurgitam suas bolas de pelos. Assim como outros animais, os furões trocam de pelo, e isso depende em partes das mudanças de clima e estações. Infelizmente, isso faz com que esses animais engasguem com os pelos quando a troca se intensifica. Sendo assim, quem deseja ter um animal desses precisa estar disposto a escovar o bichinho pelo menos 2 vezes por semana para diminuir a incidência desse problema. 7. Furões são preguiçosos. Os furões são animais que têm muita energia e adoram brincar, mas eles também possuem muitos momentos de preguiça. Na verdade, pode-se dizer que essa espécie é muito dorminhoca, e por isso os animais não perdem a oportunidade de descansar. Por isso, mesmo que o seu animalzinho chegue a dormir durante 18 horas diárias, isso é absolutamente normal. 8. Você pode treinar o seu furão. Muita gente não tem ideia do quanto os furões são animais inteligentes e bem desenvolvidos. Isso dá a eles uma grande capacidade de aprendizado. Então, você pode ensinar vários truques ao seu furão. Existem até petiscos e um spray de maçã que são específicos para isso. Com um pouco de habilidade e paciência, é possível ensinar facilmente o animal a fazer as necessidades no lugar certo, fazer truques e seguir as regras da casa. 9. Furões são trabalhadores. O furão é um animal conhecido pela sua grande habilidade de escavar, e essa agilidade em percorrer tubulações tem algumas aplicações.
Muitas vezes é difícil conseguir empurrar fios por meio de tubos e túneis longos e, quando isso acontece, dá para usar um furão. Além disso, alguns exemplares trabalham lado a lado com os humanos em minas de carvão e minérios. Os furões também são ótimos em detectar substâncias ilícitas nos aeroportos. E há ainda uma série de atividades relacionadas a esses animais trabalhadores. 10. Se parecem mais com gatos do que com ratos. Muitas pessoas pensam que o furão é um animal parecido com os roedores, mas na verdade isso não acontece. O furão se assemelha muito mais aos gatos domésticos, sobretudo por serem carnívoros e terem o hábito da caça muito bem estabelecido. 11. Alto custo de compra e manutenção. No Brasil, o furão doméstico é um animal importado de um criador americano autorizado. Por isso, o preço de custo do animal é bem alto. Além disso, o custo com a manutenção do pet não é baixo. Isso se deve a rações específicas de alta qualidade e cuidados veterinários diferenciados, por exemplo. 12. O furão deve ser vacinado. Assim como acontece com outros pets, os furões também precisam de vacinas, como a antirrábica e a de cinomose. Anualmente também é preciso fazer a aplicação da dose de reforço visando garantir a imunização adequada do animal. 13. Furões gostam de passear. Apesar de serem dorminhocos, os furões possuem muita energia e adoram sair para passear. Inclusive, a falta de estímulo físico é maléfica para os furões, tendo inclusive consequências graves para o organismo do animal. Visto isso, existem coleiras específicas para essa espécie, que possibilitam ao animal aproveitar cada segundo do passeio. 14. Não deixe o seu furão fora da gaiola sem supervisão. Deixar que o furão circule um pouco pela casa é muito importante para a saúde do animal, mas é fundamental que o pet seja constantemente supervisionado. Isso porque esses animaizinhos amam se enfiar em locais confinados e, por isso, acabam se metendo em perigo. Além disso, eles gostam muito de morder objetos de diferentes tipos e, algum deles pode acabar obstruindo o intestino do animal. Por isso, é essencial supervisionar o bichinho o tempo todo, evitando que ele se machuque ou que fuja. 15. O furão pode ter doenças graves. Com o intuito de fazer a reprodução da espécie, os criadores fazem cruzamentos seletivos. Mas isso tende a levar ao acúmulo de anomalias genéticas. O câncer, por exemplo, é muito comum nessa espécie. Por isso, é necessário estar sempre atento à saúde do seu animalzinho de estimação. Problemas endócrinos e metabólicos também são frequentes. Muitos furões desenvolvem diabetes, pancreatite ou problemas na glândula adrenal. Esses problemas todos possuem interferência dos genes e são os principais responsáveis pela morte dos animais. Independentemente disso, manter os cuidados com um médico veterinário especializado em furões é algo fundamental para evitar e tratar diversos tipos de problemas. 16. Furões dançam quando se sentem ameaçados. Estudiosos de comportamento animal já descreveram que os furões e arminhos possuem o hábito de dançar quando se sentem ameaçados. Mas essa é uma espécie de dança hipnótica que faz com que o predador entre em transe. Quando criados em ambiente doméstico, esses animais também desenvolvem esse hábito de dançar, mas nesse caso eles o fazem como forma de diversão. Com as costas arqueadas, eles se movimentam de um lado para o outro, e de maneira geral essa movimentação indica que o animal está contente. Depois de conhecer as principais curiosidades sobre o furão, é bem provável que você tenha se apaixonado ainda mais por esse animalzinho fofo. Mas antes de adotar um, veja se ele é compatível com o seu estilo de vida.